Olá, sou o professor Rodrigo Rafacho, professor de Geografia do Colégio São Francisco de Assis, Bauru. Oi, eu sou a Manu, eu sou aluna do Colégio São Francisco, inclusive sou aluna do professor, que ele me dá aulas de Geografia desde o sexto ano. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o sexto compromisso do Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Seria uma releitura e uma abertura a diferentes interpretações para a economia, para a política e sustentabilidade. Perfeito, Manu. Esse ano nós trabalhamos muito, o nosso conteúdo ajudou bastante, né? Mas lembrando que nós temos um compromisso enquanto escola, professor, aluna, comunidade, entender um pouco mais sobre essas questões ligadas à economia, o desenvolvimento da política e principalmente sobre a sustentabilidade. Eu, como jovem, penso que a gente está num momento muito crítico que nós precisamos de mudanças, nós precisamos de ideias novas. E eu penso que muitas pessoas têm vindo com essas ideias. E como você acha que essas mudanças podem se relacionar com um futuro onde a gente sempre coloca em primeiro lugar o bem comum? Manu, é uma excelente pergunta, mas ao mesmo tempo muito complexa. Então, para a gente entender de forma bem breve, a gente precisa primeiro entender que as mudanças elas devem começar internamente, começar aqui em nós. Entender que esse mundo que depende da economia, que depende da política e que precisa ser mais sustentável, precisa de novas posturas, novas ideias, novas mudanças. Então eu enxergo que vocês jovens são fundamentais para esse processo e que vocês possam valorizar cada vez mais a discussão desses temas, entender o que é política, fazer parte da política para poder influenciar positivamente na economia e, inclusive, quem sabe, trazer uma nova economia que seja mais sustentável. Então a gente precisa, primeiro, trazer para nós para poder enxergar essas outras questões de uma maneira mais completa. Eu acho que esse tema, tem tudo a ver com o nosso projeto da economia compartilhada que a gente fez lá na nossa turma. Esse projeto ele tinha como objetivo explorar essa nova forma de economia que consiste em você fazer trocas, em você ter uma economia mais conectada, onde as pessoas não têm tanto apego às coisas que elas têm, elas também compartilham realmente, elas colaboram umas com as outras. E nós fizemos até mesmo um projeto de um Instagram, onde a gente colocou todos os nossos produtos e para que as pessoas pudessem ter acesso a eles. Então, eu achei muito legal o nosso projeto e eu acho que é realmente muito importante. Até mesmo mudou algumas práticas que eu tinha. Por exemplo, a de trocar livros com os meus amigos, porque além de você não ter que gastar dinheiro comprando um livro, vocês acabam também, gostei do seu livro, nossa, também gostei do seu, vamos falar sobre eles. Vocês acabam se conectando ainda mais, tendo mais assuntos em comum e economizando um dinheiro e ainda por cima sendo mais sustentáveis. Muito bom, Manu. Percebo que você tem bastante propriedade e conhecimento daquilo que a gente conseguiu desenvolver em sala de aula. Então entenda que esse compromisso de desenvolver atividades acadêmicas, na nossa escola, que trabalhem essa nova economia ou essa nova maneira da gente interpretar o mundo, vai contribuir muito para que os próximos desafios, principalmente ligados àqueles à sustentabilidade, consigam ser resolvidos por vocês, essa nova geração, buscando aí a nossa qualidade de vida e que mais pessoas possam ter benefícios, assim como você está tendo com essa própria educação. Eu acho muito interessante a gente construir a sociedade e interpretar como que a gente poderia construí-la. Então eu me interessei muito pelo projeto, até mesmo por trazer novas ideias, que é algo que eu gosto muito. Manu, eu percebo que a nossa sala, a nossa turma de maneira geral, se engajou muito com a realização desse projeto. Eu percebo que vocês cresceram também com isso. Eu gostaria de saber, especificamente, quais foram as habilidades, como que você conseguiu se engajar de forma mais particular na realização e conclusão dessa nossa atividade e como que você acredita que isso também pode mudar o seu futuro, ajudar a você, Manu, hoje e para os próximos anos aí. Bom, eu acho que eu me engajei bastante no projeto porque eu gosto muito dessas ideias novas. Eu gosto de novidades e principalmente nessa área assim, de ciências humanas, de economia, de sociedade, porque é a área que eu mais me interesso, assim, nas inteligências, digamos. Mas eu acho que a turma em geral também se engajou bastante no projeto, porque é realmente muito interessante. Uma nova forma
de você interpretar a economia. E eu acho que isso mudou bastante a minha maneira de pensar, até mesmo me ajudou a lidar com outras pessoas, a ouvir mais, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá nesse meio da economia compartilhada, a gente tem essa necessidade de ouvir as outras ideias, até porque esse é realmente o princípio. É uma nova ideia que quer ouvir as outras. Então, eu acho que foi isso realmente que mudou, assim, em mim. Manu, excelente, porque a nossa reflexão, ela vem diante de uma preocupação que não é só do professor, da escola ou das famílias, mas também do Papa. Então, quando o Papa Francisco ele fala sobre o pacto social e ele traz aí o sexto objetivo sobre economia, né, o desenvolvimento sustentável, o progresso e a política, a gente precisa entender que nós temos, vamos pensar, refletir sobre isso, essa responsabilidade de trazer para nós esse desenvolvimento, essa preocupação, esse entendimento de que o mundo ele precisa de novas lideranças e enxergar, inclusive, novas maneiras da gente cuidar e proteger das nossas atividades econômicas e dos nossos recursos ambientais também. Porque assim a gente pode garantir que a sociedade ela consiga se desenvolver e alcançar a qualidade de vida que é esperada por bilhões de seres humanos. Então vamos entender que esse processo de desenvolver as atividades na sala de aula vai contribuir muito para você e para toda a sua turma, para toda a nossa comunidade escolar, um sucesso de que a humanidade possa sim vencer esses desafios. Acho muito interessante a gente até mesmo falar sobre o sexto compromisso do Pacto Educativo Global, que seria encontrar novas formas de compreender a política, a economia, o crescimento e o progresso. Entender isso não só na escola, mas também aplicar dentro de casa. Eu sempre que eu tenho alguma aula interessante, eu conto para minha mãe, eu conto para os meus familiares o que eu aprendi na escola. E eu acho isso muito importante, a gente disseminar esse conhecimento, não guardar só para si, e também aplicar isso através de ações. Como é o exemplo de lá na nossa turma, a gente sempre trocar livros e compartilhar as ideias que tem dentro desses livros. Excelente, eu também tenho meus amigos, né? Nós trocamos outros livros, mas a gente sempre tem essa prática. Então é legal a gente trazer esse convite não só para os colegas que estão na sala de aula, mas a gente pode também interferir de forma positiva e ajudar as pessoas que de repente não discutem tanto sobre esse assunto, que estejam lá em casa, que fazem parte da sua comunidade, da sua igreja, para refletir sobre essas questões. Porque se a gente entende que nós podemos desenvolver uma economia diferente, discutir de forma positiva a política e entender que a sustentabilidade é um dos pilares fundamentais para o nosso desenvolvimento, eu acredito que a gente consegue melhorar ainda mais, né? Ampliar essas informações e trazer mais pessoas para desenvolver essas novas ideias. Então, eu deixo o convite para você que está aí nos assistindo. Converse com as famílias, converse com as pessoas, com seus filhos, com seus alunos, com seus vizinhos. Vamos buscar novas soluções para enfrentarmos juntos esses desafios e construirmos um mundo melhor. Manu, muito obrigado por essa conversa, por essa partilha, e a gente se vê aí numa próxima. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje para essa conversa. Muito obrigada, Rede Sagrada de Educação, pelo convite. Eu gostei muito de discutir o assunto e até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau, Manu. Tchau, professor.